CPI do MST. Ali a oposição montou um circo, né? Estão desesperados para tentar criminalizar o maior movimento social do país, né? Da América Latina. E a Sâmia ontem, me parece que eu não vi o que aconteceu antes, mas é aquela velha história, né? Salles defende. Eu acho que o Salles peitou o Gonçalves Dias no sentido de ficar falando de ditadura, de 64 e tudo. A gente aqui tem duas pessoas que a gente tem passado muito aqui, é a Sâmia e a Érica, né? Que são ali duas mulheres muito combativas, né? Duas mulheres do PSOL aqui de São Paulo. Outro dia eu tava vendo ela dando uma entrevista pra Tati Bernardi no UOL, é um programa novo da Tati Bernardi lá no UOL. Muito bom até a entrevista dela, eu recomendo. Quem puder, cola lá que vale a pena assistir. O Bonfim fala muita coisa sobre a vida dela. É de Presidente Prudente, eu nem sabia. Se veio para São Paulo estudar letras. Ela fala muito sobre a trajetória dela que eu conhecia pouco, assim, na vida, como ela chegou na política. E ela é uma pessoa que ela falou ela estava falando sobre o papel do pessoal hoje, né? Ela acha que o papel principal do pessoal hoje é combater o bolsonarismo, né? Essas falas aí. Então a gente sempre vê elas muito combativas, né? Mulheres, né? Esquerda ali, enfrentando Girão, Salles, Nicolas. E eu acho que isso é um papel muito importante. Com certeza, tá cada uma em uma CPI, se não me engano. Né? Uma na MST, outra nos atos golpistas. Vamos ouvir a fala dela aqui. Dizem respeito ao papel da mesa na condução dos trabalhos, inclusive na advertência a membros da nossa comissão, caso excedam o seu papel ou caso incorram em crimes. Crimes esses que o senhor Ricardo Salles está cometendo contra o nosso país. Ele aqui acabou de elogiar a ação golpista de 64. Ele elogiou uma ação que colocou na prática milhares de brasileiras e brasileiros até hoje chorando pela morte dos seus amigos, dos seus filhos. Aí você vê como é que é, né? É sempre assim, ele tá com o microfone fechado. Sim. E fica gritando lá. O cara que é, tipo, relator, acho que da CPI, né? Ele é o relator, ele não é o presidente, né? O presidente acho que é o outro. Ele é o relator da CPI e o cara não respeita a fala da integrante da CPI, né? Fica gritando lá que nem um... É disso que os caras... Outro dia eu vi ele também gritando contra não sei o quê. O Ricardo Salles realmente é uma figura lamentável, né? Assim, ele é o pus do bolsonarismo. É o que sobrou de pior. Cara, ainda tem muito apoio. O Bolsonaro fala do Ricardo Salles com orgulho, como se ele tivesse, de fato, um caráter técnico. Exato. O que é mais assustador. E aí, porra, tá na CPI do MST. O Salles, a Carol de Tony. De Tony. E, porra, todos metidos com esquema de contrabando de madeira. Que moral esse povo tem pra estar na CPI do MST? É demais, né? Porra, mas esses caras, eles estão lá pra... Eu acho que esse tumulto que eles causam, como a gente estava falando, acho que é muito importante ter essas mulheres para debater com eles, tanto que a gente está mostrando aqui, porque a gente também vive numa era em que esses debates acalorados são o que vira notícia, né? Então as pessoas também estão muito cansadas. Você vai fazer um relato da CPI e tudo. Esse debate acaba sendo um resumo do que acontece ali, que até não é falando diretamente do MST, mas está falando a diferença de posição, né? O cara, até hoje, esses caras, esses canalhas defendendo o golpe de 64, né? Pois é. O atraso que a gente trouxe também, que o bolsonarismo trouxe para o debate político, né? Enquanto parecia um assunto já mais consolidado, né? O consensual nunca foi, né? Tinha um monte, eu sei porque no Zona Curva o que tem de coroa, dizendo, não, na minha época era melhor porque a gente saía na rua. Eu falei, cara, e com orgulho disso, né? Você não sabia nada que acontecia na política, você estava em ditadura, mas você achava que sua vida era boa, né? Pois é. Mas o idoso sempre acha que a vida dele era boa quando ele tinha Sem 40 anos. transparência, tudo é bom, né? Você acredita no que você quiser. Não, e o cara confunde a época que ele tipo, tinha 30 anos com agora que ele tem 70. Que o cara desse deve ser broxa, deve ser infeliz e ficar falando que aquela época era boa. Mas vamos lá, vai. Milhares de mães que Respeito até hoje a fala choram da deputada. porque seus filhos tiveram que enfrentar Deixa os horrores da ditadura militar. Deixa eu terminar o tempo. Prossiga, deputada. Até hoje, muitas mães não sabem o paradeiro dos seus filhos, porque eles foram perseguidos,
foram executados e foram torturados na ditadura militar. Inclusive, a ditadura colocava rato nas vaginas das mulheres que se organizavam contra um modelo tão brutal, que fechou esse parlamento, inclusive. Tem uma pessoa que está sentada aí, na mesa dessa CPI, que defende um regime que fechou o Congresso Nacional. Se a gente estivesse na ditadura, que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. É um absurdo. Eu estou no meu tempo de fala, o senhor respeite. O senhor é um golpista. O senhor não deveria utilizar o seu tempo de... Esse cara é bom, não dá para saber quem é. Respeita, rapaz. Esse respeito, se eu não me engano, é do PT. Ele fica garantindo a... eu acho que é o Rogério Correia lá, aquele Rogério Correia, deve ser. É que ele tem sotaque nordestino. Não, o Rogério Correia estava na do... Na outra. É algum petista do Nordeste, né, pelo sotaque. Fala para elogiar os horrores da ditadura militar. O senhor fez o convite à convocação do general Dias em tese. O senhor é tão covarde que, na sua justificativa, o senhor disse que era para falar sobre supostos relatórios da ABIN sobre o MST. Primeiro que o senhor não leu a lei da ABIN, porque não é responsabilidade da ABIN, não é responsabilidade da ABIN monitorar movimentos sociais. O senhor deveria ler a lei que diz respeito a qual é o papel da ABIN, não vai haver nenhum relatório. Mas pior do que isso, o senhor é tão covarde que utilizou isso como justificativa, mas, na verdade, está colocando aqui um general para tentar endossar a linha de vocês sobre o que significou os horrores da ditadura militar contra o país. O senhor é um parlamentar. O senhor não deveria aplaudir os horrores da ditadura contra a população brasileira. E o senhor cale a sua boca, porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando, e é por isso que faz elogio à ditadura, e o problema é do senhor. E a minha questão de ordem é porque é papel do presidente dessa CPI repreender os deputados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, o senhor está do lado dos golpistas, quando não repreende uma fala como essa. O senhor fala grosso com mulheres, mas fala fino com golpistas como o senhor Ricardo Salles, que está aqui numa CPI como essa, reivindicando aquilo que significou o horror para mulheres, para jovens, para trabalhadores desse país e para a nossa democracia e também para crianças. É disso que se trata. O senhor deveria repreendê-lo e não interromper fala de parlamento. Obrigado, deputada. Essa matéria... Esse cara aí, o presidente da CPI do MST, Luciano Zucco, né, do Republicanos, é da nata do Centrão. Né, Republicanos e PP. Cara, a CPI do MST, ela foi dada de presente para a oposição, uma tentativa mesmo de perseguir o MST, né, tava tendo muita confusão no início do ano por causa das invasões na terra da Suzano, na Bahia. Inclusive, eu acho que o próximo chamado vai ser o presidente da Suzano. Então, a CPI do MST está desesperadamente tentando criminalizar o movimento social, e a CPI dos atos golpistas, ela meio que, a princípio, o governo não queria, mas ela foi dada para o governo. Eu acho que isso aí foi a forma do Lira se manter no jogo mais do que nunca. Ele falou, eu vou liberar a CPI do MST para um lado, a CPI dos atos golpistas para o outro, e aí todo mundo vai saber quem é que manda nessa porra, que sou eu que estou permitindo que as duas ocorram ao mesmo tempo. Assim, o que eu acho... Até a gente ouviu, acabou de ouvir a Maria Cristina Fernandes, né, lá do Valor... No Roda Viva, sim. Sobre essa coisa de você falar grosso com homem, que fino com mulher. E ela falou a mesma coisa do Ricardo Salles, né? E é impressionante também a misoginia desses caras, né? Assim, eles não aceitam a mulher falando, assim. Eles não conseguem respeitar, né? Voltando a falar da Samia Bonfim, a Samia Bonfim é uma mulher jovem, né, de esquerda, então você vê a dificuldade deles. Por que esses caras defendem a ditadura? Porque eles são assim. E eles não respeitam, tipo, a mulher e muito menos a esquerda, né? Então é sempre esse papo arrogante, como se todo mundo que fosse de esquerda é alienado, é burro, não sabe que é fora da realidade. Então o cara tem muita dificuldade em respeitar uma mulher. A mulher tá falando e o cara começa a falar por cima, entendeu? Tipo, sendo que o cara faz parte da mesa da CPI. Faz parte da mesa, cara. Da mesa. Pô, como é que o cara na mesa de uma comissão parlamentar, ele quer defender a revolução, entre aspas, de 64. Porque ela falou muito bem. Porra, não teria mesa, não teria Congresso, o Congresso estaria fechado. É muita responsabilidade do presidente da comissão manter isso. E daí ele fala por cima, porque se ela tá falando dele,
A regra de qualquer parlamento, até eu que participei de movimento estudantil, é a base, né? Você tem direito a responder, né? Questão de ordem, a parte, isso faz parte da democracia. Então você vai ter os seus minutos para rebater aquela fala dela, entendeu? Isso é o básico. Sim. Não tem como ele não ter o tempo dele, entendeu? Então parece que a fala dela já foi questão de ordem, né? Mas eu acho que o cara deve poder rebater, né? Não sei, pelo menos... Assim, sendo mencionado, pode. Sendo mencionado do que ela falou dele, mandou ele calar a boca, tudo, o cara tem direito e se não poder falar ali, ele tem as redes sociais dele para falar. Mas ele já estava falando durante. Já tá falando durante. Então você vê como é que sei lá, cara, é tão difícil. Esses caras trouxeram e rebaixaram tanto o debate, né, de certa forma, porque você vê que é uma CPI, às vezes a gente fala que as pessoas têm raiva da política, são acríticas, fala que todo mundo... E às vezes parece que a intenção dos caras realmente é essa, né? Tornar o debate sempre raso, estúpido, e daí com isso, tipo, se monta um circo, né? Porque se monta esse circo, que, aliás, eu concordo com o pessoal que eu acho que tem que rebater isso, porque eu acho que até por uma certa acomodação ali, você via essas figuras, principalmente o Bolsonaro, como uma figura caricata, e hoje tem vários deputados caricatos, né? Assim, ele criou uma seita de deputados caricatos que estão ali para causar. Você vê o Nicolas... Eles vendem a antipolítica, né? Eles vendem a antipolítica, e aí fica muito fácil de se vender como salvador quando tu chega e diz que vai acabar com tudo isso que tá aí, tá ok? Porque ele fica te ensinando a odiar a política, a odiar o jogo político, põe todos os políticos no mesmo saco, e aí eles se vendem como salvação, como se eles não fossem políticos. Bolsonaro foi eleito com esse sentimento de outsider, venho de fora. Porra, o cara tinha sido 27 anos parlamentar. Demais. Não, e aqui a gente fez um corte até sobre essa questão do Bolsonaro, né, do Pix, não sei o quê. Começou a ver uns 4, 5 bolsominions aqui, falar, eu doei mesmo, vocês têm inveja. Eu falei, inveja do quê, maluco? Inveja de você ser otário, de dar dinheiro para um cara que, a gente acabou de dizer que pegou uma joia que ninguém sabe da onde, pegou outra joia, comprou casa com dinheiro vivo, e você dá dinheiro pro cara, velho, e a gente tem inveja. Tenho, às vezes, pena, mas eu tenho muito mais raiva de você ser tão burro e otário de fazer isso, entendeu? E não é assim, mas você dá dinheiro pro Lula, você defende bandido. Não é isso, cara, você tá dando dinheiro pro cara que tem muito poder e tem muito dinheiro, a família dele tem muito dinheiro, exato. Você tá fazendo isso, você é otário. Daí eu respondo esse tipo de coisa. Vou lá e falo assim, eu vou ter inveja de otário, não sei o quê, porque... Aí também rebaixa o debate, entendeu? Porque você fala, para, eu tenho inveja do quê, cara? Pois é. É porque a gente tá pedindo Pix, é isso? Daí você vai dar Pix pra gente, é isso. O cara foi presidente da República, ele abriu uma franquia de parlamentares com o sobrenome dele, onde todos são investigados de desvio de dinheiro público, de fazer rachadinha, de peculato. O cara tem mais de 50 imóveis e tu tá dando dinheiro pra ele. E o legal é que o Bolsonaro deu um golpe nos golpistas, né? Porque ele falou pra todo mundo que ele tava arrecadando esse Pix pra pagar as multas. Ele não pagou as multas e aplicou tudo em renda fixa, onde o amigo dele, Campos Neto, garante os juros lá em cima. Mas aí já é outro assunto.